Crise é oportunidade. Você com certeza já ouviu falar essa frase por aí. Talvez eu mesmo já tenha dito isso aqui no canal, talvez no Lucros Líquidos também. Só que tem um outro lado nessa história. Porque para muita gente, crise é só crise mesmo. É o dinheiro indo embora, empresas quebrando, pessoas perdendo o emprego. Então como saber se você está diante de uma oportunidade única ou se está prestes a ser engolido também por uma bolha? A resposta está no passado. Como segunda é dia de crise, hoje vamos mergulhar a fundo em um dos capítulos mais interessantes da história recente dos mercados, a bolha das .com, um fenômeno que sacudiu o mundo entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Um ciclo de euforia e pânico que destruiu centenas de bilhões em valor de mercado, deixou rastros de empresas quebradas e milhares de investidores no prejuízo, mas que também pavimentou o caminho para a ascensão das maiores potências tecnológicas do mundo hoje. Essa é a história de como o sonho da nova economia se transformou num verdadeiro pesadelo financeiro e por que isso pode acontecer de novo, com outro nome, outras embalagens, mas com o mesmo roteiro. Para começar essa história, a gente precisa voltar para um tempo em que a internet ainda era um mistério para a maioria das pessoas. Estamos falando no início dos anos 90. Na época, a internet comercial ainda estava engatilhando, o primeiro navegador gráfico, o Mosaic, tinha acabado de ser lançado em 1993, e o Netscape, que se tornaria o navegador mais popular da época, em 94. E o Google, na época também nem existia. A Amazon não passava de uma empresa de garagem, vendendo livros online. Na época também a Apple estava à beira da falência, o e-mail ainda era uma novidade, e muita gente achava que o www era algum tipo de código secreto. Mas quem estava prestando atenção já viu algum potencial. A internet estava criando um novo território, um novo continente digital onde não havia limites físicos e nem fronteiras comerciais. O mundo online na época também prometia reinventar o varejo, as finanças, o entretenimento e também a comunicação. Era o nascimento daquilo que a gente chama hoje de nova economia ou a economia digital. E como sempre acontece quando o mundo muda, o dinheiro também corre atrás. E na década de 1990 foi uma tempestade perfeita para o surgimento de uma bolha. Na época a Guerra Fria já tinha acabado, a Europa já estava unificada, os Estados Unidos vinha de uma recessão leve, mas logo emendaram o maior ciclo de crescimento econômico de sua história até então. A inflação também estava sob controle e o desemprego em queda. E a produtividade, claro, estava subindo também. Era um clima de otimismo generalizado. Na época, o presidente Bill Clinton falava que era a era da informação. O vice-presidente também cunhava um termo superestrada da informação. E a imprensa também exaltava o fim do ciclo econômico tradicional. Diziam que as recessões eram coisa do passado, que o capitalismo havia atingido uma nova fase, que ele era mais eficiente, mais limpo e também mais digital. Também os jornais estampavam manchetes diárias sobre jovens bilionários, programadores geniais e empresas com nomes futuristas. Ou seja, qualquer projeto mesmo sem lucro ou produto funcional era tratado como uma gigante da tecnologia. Então também analistas financeiros, gurus da internet e consultores de negócios se tornaram estrelas e também era um clima meio que de festa, onde todo mundo parecia ganhar e o mercado financeiro, lógico, adorou muito essa ideia porque você tinha momento de juros baixos, liquidez abundante e uma promessa de um futuro tecnológico brilhante. Ou seja, os investidores começaram a despejar dinheiro em qualquer coisa que tivesse uma palavra internet no nome. A lógica dominante era: se a internet vai dominar tudo, então qualquer empresa online hoje vale bilhões. E essa premissa gerou um ambiente quase que insustentável. Surgiram mais de 12 mil startups de tecnologia só nos Estados Unidos. Muitas com propostas similares, sem direção clara, e a maioria operando no vermelho desde o seu início. Nesse período, o índice Nasdaq, a bolsa americana mais voltada para a tecnologia, disparou mais de 400%, ou seja, em 5 anos multiplicou quase por 5 vezes. E não era só um movimento de alta, era uma febre também que era contagiante em todo mundo. Empresas eram criadas do nada, levantaram milhões em capital de risco e faziam IPOs bilionários sem nunca terem dado um centavo de lucro. Era o famoso finge que dá certo até realmente dar certo. Só que muitas vezes não dava certo mesmo. É nesse cenário que surgem as histórias que viraram símbolo da bolha. E uma das mais conhecidas é a Pets.com. A empresa foi fundada em 1998 com a ideia de vender produtos para animais de estimação pela internet. Ou seja, era um modelo simples. Mas o grande problema é que o modelo de negócio era completamente insustentável. Eles vendiam produtos a preços baixos, com fretes grátis e também perdiam dinheiro em cada transação. Só que isso não impediu que os investidores apostassem pesado, porque você tinha um marketing agressivo, incluindo comerciais no Super Bowl, que na época também, mesmo na época e também os dias atuais, é o espaço publicitário mais caro do mundo. E nessa conjuntura, a Pets
Pets.com se tornou um fenômeno de imagem. Tinha um mascote famoso, aparecia nos principais programas de TV, era querida também pelo público, ou seja, todo mundo conhecia o cachorro da Pets.com. Só que ninguém comprava, e como não poderia ter dado um resultado diferente, em menos de 2 anos depois de ser fundada, a empresa foi à falência. Foi uma das primeiras vítimas da bolha, mas não seria a última também. E o outro caso foi da Webvan, uma empresa que prometia reinventar o mercado de delivery de supermercado. Se a gente for pegar ali um contexto, ela foi criada em 1996, a Webvan levantou quase 400 milhões de dólares em capital de risco antes mesmo de começar a operar. Em seu auge, chegou a valer mais de 1,2 bilhões de dólares na bolsa. A empresa construiu um centro de distribuição gigante e também uma frota própria de veículos. Em tese, esse sistema logístico era caríssimo e quase ninguém usava o serviço, ou seja, em menos de 2 anos também a Webvan faliu, deixando um rombo bilionário. Esses são os 2 exemplos mais famosos também, mas existem centenas de outros. A eToys.com, por exemplo, que vendia brinquedos pela internet, chegou a valer 8 bilhões de dólares, faliu também em 2 anos. Então a bolha começou a dar aqueles pitacos, queria explodir, e obviamente os investidores também estavam dentro da bolha, né? Porque obviamente o capital ali especulativo estava acreditando que simplesmente as empresas iam ter resultado sustentável. Então se a gente for pensar, para muita gente aquilo não era uma bolha, era um novo normal, era o tal da nova economia, principalmente aquela parte da economia digital, onde os velhos parâmetros não serviam mais. Por exemplo, lucro, margem, caixa, tudo isso na época era como se fosse uma bobagem. O que mais importava era o número de cliques, usuários cadastrados ou visitas também no site. As métricas tradicionais foram substituídas por algumas métricas mais ilusórias, né? E quando isso acontece, certamente o tombo é certo. O fundo de George Soros, por exemplo, se você quiser saber também a história de George Soros, vou deixar um card aqui porque o Malheiros também fez uma história dele, então é bem interessante. Porque por mais que ele é um investidor também fundamentalista, ele também sofreu também nessa época. Na época, o fundo dele era comandado pelo Stanley Druckenmiller, e na época eles compraram pesado ações de tecnologia. Em certo momento, o próprio Druckenmiller percebeu que aquilo não fazia muito sentido. Ele vendeu tudo, mas depois ele voltou atrás, porque isso aqui também acontece muito no mercado. O medo de ficar de fora da festa falou mais alto, então ele recomprou as ações e quando a bolha estourou, ele perdeu mais de 24% em um único mês. Foi um dos maiores gestores da história que simplesmente ele foi engolido também pela euforia. Na contramão dessa euforia estava Julian Robertson, do fundo lendário Tiger. Ele na época recusou a investir em empresas que não tinham lucro e obviamente ele foi ridicularizado, né? Foi chamado de ultrapassado, defensor da economia mais velha. E obviamente o seu fundo começou a perder investidores e até foi encerrado, justamente no mês em que a bolha estourou, após os IPOs começarem a falhar, ou seja, as empresas que estavam recebendo capital começaram a dar prejuízo. Então se a gente for pensar, né, ele foi inocentado pelo tempo, né? Obviamente isso ia acontecer porque ele investia só em empresas que davam lucro, as empresas que davam prejuízo tinham resultado bem negativo. Então, empresas como a Pets.com, que a gente tinha falado anteriormente, fizeram as suas estreias na bolsa, só que a ação simplesmente não subiu. Era um mercado tomado por euforia e isso foi um alarme disparado no meio da madrugada. Era também o que chamava de efeito coiote, em referência ao desenho do Papaléguas. Quem não vai se lembrar, né, quem é mais velho, simplesmente já deve ter assistido esse desenho, principalmente ali no Bom Dia Companhia, passava muito. Que é o personagem, ele corre em linha reta até que ele percebe que está no ar, sem chão, e simplesmente ele despenca. Então, em março dos anos 2000, o índice Nasdaq, que concentra ações de tecnologia, atingiu seu maior pico, que foi mais de 5.048 pontos. E 10 dias depois começou a derrocada, né? Começou a cair muito. Em poucos meses o índice acumulou uma queda de 75%. Imagina só, 3 de cada 4 dólares evaporaram. E outro dado também interessante é que uma de cada 5 empresas que abriram capital em 1999 já não existia em 2001. Estima-se que mais de 5 trilhões de dólares tenha sido destruído, o equivalente a um PIB inteiro do Japão na época. Se a gente for considerar também o PIB do Japão hoje também é quase o mesmo valor, o do Brasil também, então imagina, foi muito dinheiro destruído ali, muito capital dos acionistas também. Que eu queria colocar um exemplo bem interessante, da Boom.com, que era uma loja virtual de roupas, porque na época ela também gastou por volta ali de 188 milhões de dólares tentando criar uma experiência de navegação 3D na internet, em uma época que a maioria dos computadores mal conseguia carregar uma imagem em tempo real. Então imagina só, que maluquice, né? O pessoal na época querendo fazer uma coisa, é como se fosse metaverso também nos dias de hoje. O site na época era lento, confuso, quase inutilizável, e a empresa faturava apenas 500 mil dólares por mês, ou seja, seria necessários 32 anos para recuperar
o investimento. Isso tudo se desse certo. Então mais de 6.000 empresas.com faliram, um verdadeiro cemitério de startup. Mas a gente sabe que nem tudo foi um desastre. Algumas empresas sobreviveram e prosperaram justamente porque a bolha estourou. Se a gente for pegar um exemplo, tem a Amazon, porque ela perdeu 90% do seu valor entre os anos de 2000 e 2001, mas o Jeff Bezos sabia que o preço da ação não refletiu o real valor do seu negócio. Ele continuou investindo, otimizando o processo e também ampliando a sua estrutura operacional. Hoje é a maior varejista online do planeta. A Apple mesmo, por sua vez, estava à beira da falência no início dos anos 2000 e suas ações chegaram a valer menos de $1. Mas com a volta do Steve Jobs e o lançamento do iPod, a empresa entrou em uma nova era que ajudaria bastante no lançamento do iPhone em 2007 e também a transformar a empresa com a marca mais valiosa do planeta. Eu queria colocar uma observação porque a Apple já estava em um cenário crítico desde 1999. Se a gente for pegar, a Apple recebeu um investimento de mais de $150 milhões da Microsoft, que também se comprometeu a manter o Office na época nos equipamentos do Mac por mais de 5 anos. Esse apoio foi essencial para restabelecer a confiança do mercado e também dar um tempo para reestruturar também a empresa, que na época também já estava sob liderança do Steve Jobs. Queria colocar essa observação porque poucas pessoas sabem. A Microsoft, ela foi uma das empresas que, se não existisse a Microsoft nessa época, a Apple provavelmente não ia existir mais. Agora, já outros exemplos também de empresas que simplesmente desapareceram, como a Netscape, que foi a pioneira nos navegadores da internet. Ela foi comprada pela empresa AOL, que depois, posteriormente, foi engolida pela Microsoft, porque logo em seguida ela lançou a Internet Explorer, que era um navegador gratuito para todos os computadores com Windows. Se você quiser aprender qualquer saída para você, você vai vir aqui ao vp.com.br, clica no botão Faça Questionário de Perfil, preenche o questionário, né, responde as perguntas com cautela, com calma. Eu vou entender qual que é seu momento de vida e eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Raul, sinto muito te dizer, né? Eu não tenho patrimônio aqui de 2, 3 milhões, 5 milhões. Eu não tô no lugar para fazer curso. Tem lugar aí me oferecendo para tomar conta do meu patrimônio, etc. Na UVP, a gente acredita num cenário um pouco diferente. A gente tem consultoria para patrimônios gigantescos. A gente é dono da UVP Capital, consultoria top 1 do ranking do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. A gente tem isso também. Só qual que é o ponto? Se você entrar para se educar na UVP e você aprender, eu consigo gerir sua carteira muito melhor. Não é que a gente não tenha consultoria, a gente tem. Só que a gente prefere que o aluno entre primeiro na escola, aprenda. Essa arrogância de não quero aprender, sou rico demais para aprender, é isso que te faz ficar na mão de outras consultorias que o cara tá te enganando, tá te passando para trás. Então aqui não. Aqui você primeiro aprende, a gente te ensina tudo que é necessário para cuidar da sua carteira. Depois, se você quiser, eu pego ela para cuidar para você, para te economizar tempo. Então, para quem tem mais dinheiro também funciona, para quem tem menos dinheiro funciona. O caminho inicial é a educação. Não adianta nada você ir no lugar que está fazendo o melhor trabalho do mundo se você não tem confiança naquele trabalho. É por isso que os nossos clientes não migram para lugar nenhum. O cara tem confiança no trabalho que a gente está fazendo, que ele aprendeu. Continuando no vídeo, no auge da bolha, em 1999, foram realizados 457 IPOs, quase 2 por dia. Olha que interessante, aqui no nosso país a gente tem uma escassez de quase 4 a 5 anos sem IPO. Na época nos Estados Unidos era a cada 2 dias úteis você tinha um IPO de uma empresa de tecnologia. Então isso de alguma forma fez com que a valorização média nos primeiros dias dessas ações era em torno de 89%, mas isso era apenas especulação. A grande maioria dessas empresas não tinha lucro, como eu tinha falado também no início desse vídeo. Muitos nem sequer tinham receita. E a gente sabe que, como toda festa financiada com juros baixos, uma hora a conta chega. E o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, elevou os juros 6 vezes em apenas um ano. E o dinheiro barato, ele simplesmente secou e, obviamente, teve vários escândalos contábeis, começaram a pipocar e a confiança simplesmente sumiu. Os especialistas dizem que para uma crise desse tamanho acontecer é preciso 3 elementos: o fogo, vento e combustível. Se a gente for pegar, fogo era o início da tecnologia e inovação. O vento, capital fácil, que obviamente juros mais baixos você tem, captação mais barata para rentabilizar o capital, e o combustível era a ganância. Então muitos investidores estavam investindo sem critério nenhum. Então hoje, mais de 2 décadas depois, é inevitável fazer essa pergunta, né? Será que estamos vivendo uma outra bolha? A gente tem hoje startups que operam com prejuízos bilionários, valuations também estratosféricos, promessa de disrupção e soa meio que familiar, né? Mas aqui eu queria colocar uma observação que há uma diferença importante. As gigantes atuais, como Apple, Amazon, Google, Microsoft, também Meta, que controla ali
o Facebook, Instagram e também o WhatsApp, são empresas altamente lucrativas, ou seja, elas têm bilhões em caixa e também modelos de negócio que já são comprovados e também tem uma escala global. Isso dá uma certa estabilidade também nos estados. Mesmo que existam essas empresas gigantes, é importante a gente entender a história, porque se não for com o .com, que ficou no início dos anos 2000, pode ser por inteligência artificial, pode ser com blockchain, metaverso ou qualquer outra febre que empolgue o mercado. Por isso, da próxima vez que alguém te prometer um investimento revolucionário ou alguma coisa muito disruptiva, que vai mudar tudo da noite pro dia, lembra da Pets.com, lembra da Webvan e também lembra que lucro importa, geração de caixa, margem também. Então, se a gente for pegar uma conclusão, a bolha da internet foi uma tragédia para muitos investidores, mas também foi um campo de teste, um laboratório que mostrou quais ideias funcionavam e quais eram também uma especulação. Depois do estouro, ficou quem tinha estrutura, visão de longo prazo e também um modelo mais sustentável. E é isso que a gente precisa aprender com essa história. Parece que vai mudar tudo, mas se não tiver fundamento, lucro, entrega de valor, ela simplesmente explode porque é insustentável. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreva aqui também no canal e me conta nos comentários a sua opinião. Se estamos vivendo uma nova bolha ou se realmente o mercado financeiro aprendeu. Porque essa nova economia, né, todo mundo, por exemplo, a OpenAI agora lançou o ChatGPT 5, então muita gente já tá com expectativa grande. Então quero também ouvir a opinião de vocês. E afinal, segunda é dia de crise, mas também é dia de aprender. Então um abraço para todos vocês, até mais, até o próximo vídeo.